Olá, galera. Nós vamos falar do movimento tenentista e pensar esse movimento dentro do campo da história e tentar entender de fato como se deu esse processo. Um movimento que durou uma média de 10 anos, foram vários movimentos dentro desse movimento que configuraram isso que a gente está chamando de movimento tenentista. E a gente pode localizar ele aí nesse período entre 1920 e 1930. É um período relativamente curto, mas dentro de um episódio como esse, é um período longo de atuação, porém não dá para datá-lo especificamente no ano X ou Y. Então a gente pega esse período aí compreendendo um período que teve de fato uma atuação mais incisiva, porque em 1930 eles mudam a atuação, vêm para um outro tipo de atuação. Eles acabam atuando na história brasileira de uma outra forma e não essa forma que eles atuaram. Pois bem, para a gente entender esse processo, é interessante que a gente entenda primeiro o significado do tema. É um tema de grande importância porque dentro do campo da história a gente tem alguns temas que têm impactos muito mais sólidos. O chamado movimento tenentista é um desses que teria impactado, não ali no momento especificamente, mas gerou um impacto a longo prazo de certa forma muito considerável. A partir de 1930, o Brasil alterou a forma de fazer política e essa alteração era resultado, em parte, daquilo que os chamados tenentes ou o movimento tenentista estava propondo. E por isso, o significado do tenentismo é muito importante para a história do Brasil e para que a gente compreenda, de fato, a transição entre a chamada República Velha e o modelo de política que o Vargas vai implantar dentro, próximo ou muito apoiado, em parte, por parte desse grupo. Parte desse grupo vai apoiar o chamado a Revolução de 30 e vai implantar ou passar o governo para Getúlio Vargas, que a partir de então implanta uma nova forma de governo que dura, lá na frente ele vai implantar a ditadura e vai durar até 1945. Mas é interessante que a gente entenda um pouco o contexto histórico. Nesse momento, está ocorrendo uma série de episódios, ou um pouco antes disso também, alguns episódios que vão impactar na nossa história. E alguns desses episódios, e aí temos a Revolução Russa, vai gerar uma espécie de euforia na sociedade brasileira, porque a Revolução Russa de 1917 vai criar uma expectativa de reivindicação dos trabalhadores para com a chamada ou os chamados direitos trabalhistas, e vai ser de grande importância porque esse movimento, a chamada Revolução Russa, tinha uma ideia de mobilizar as classes trabalhadoras e assim o Brasil teve em 1917, coincidentemente, um episódio que é a greve de São Paulo, a grande greve, que vai ser, de fato, tem uma certa ligação com a Revolução Russa. Temos também, antes desse período, a chamada Primeira Guerra, de 14 a 18, 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial teria gerado uma espécie de transformação no tabuleiro diplomático, no tabuleiro político internacional, porque nós temos aí uma guerra que vai envolver diversos países e a Europa estará como o centro dessas batalhas e, portanto, parte dos países europeus mantinham uma relação comercial com o Brasil. E nesse sentido o Brasil acabou perdendo um pouco da economia, porque essa guerra vai impactar, de certa forma, na nossa economia. E, nesse mesmo sentido, em 1929, aí já dentro do contexto, ou quase no final da atuação do movimento tenentista, a gente tem um outro episódio que é a chamada crise de 1929 ou a quebra da Bolsa de Valores. De certa forma, a crise de 29 vai resvalar de forma mais intensa no final de 29, ali aproximando a 1930, quando de fato a gente tem os impactos desse processo. E aí, já falando de economia, a gente fala um pouco desse contexto econômico. Então, falamos que a guerra impactou na nossa economia, falamos que a crise de 29 impactou também na nossa economia, só que a gente tinha naquele momento uma economia relativamente frágil. A economia brasileira era uma economia baseada num produto, o café. A base da nossa economia era o café, a nossa economia dependia muito dessa produção cafeeira e, portanto, isso vai refletir um pouco da importância dos chamados barões do café.
os produtores de café tiveram naquele momento uma importância enorme do ponto de vista político. E nós temos também aí a questão da indústria brasileira, que vem crescendo ou vem se desenvolvendo, um desenvolvimento lento, mas vem criando mecanismos de crescimento. Só que em meio a esse crescimento a gente vai sofrer, em parte, porque as crises internacionais vão impactar diretamente na nossa economia, e a nossa industrialização, ela consome parte dessas chamadas, matéria-prima que é importada. E isso vai gerar o que nós entendemos como uma implicação muito negativa na nossa industrialização, que precisa crescer e vem dando sinais de crescimento, mas vai enfrentar essas dificuldades aí em um dado momento da nossa história. É óbvio que tudo isso vai acontecendo e a sociedade brasileira vai refletindo um outro problema, um conjunto de desgastes e insatisfações. O Brasil, naquele momento, vai sofrer ou vai demonstrar que a população brasileira tem em si um desconforto ou uma insatisfação para com a chamada política nacional, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social. Primeiro, havia uma incompreensão dessa ideia de república. Ela é muito nova, temos aí uma média de 20 a 30 anos, uma república muito nova, e, de certa forma, a gente não tinha uma noção exata de como seria, do que seria essa república, para quem ela serviria. Até porque, até então, a república não tinha demonstrado para as populações brasileiras, sobretudo as populações das camadas mais pobres, um retorno positivo. E, nesse sentido, a população tinha uma insatisfação enorme para com esse novo modelo de governo, ou a sociedade questionava o que seria isso de república e qual transformação positiva traria para essa sociedade. Não só a população, as camadas populares, tinha essa insatisfação. Essa insatisfação também estava presente nos meios militares. E aí, em 1910, vai ficar explícito isso, que não é só uma insatisfação com a política, com a economia, mas é uma insatisfação que vai impactar no que nós chamaríamos da forma como se conduz os militares. E aí, no caso da Marinha, o tratamento bastante violento que se tinha na Marinha gerou a chamada Revolta da Chibata, em 1910, criando um descompasso ali, um desarranjo dentro dessa força militar que era a Marinha, tão considerada naquele momento. Havia também um movimento, ou houve um movimento, aí, compreendendo já em 1922, um movimento intelectual chamado Semana de Arte Moderna. Essa Semana de Arte Moderna vai refletir um pouco da insatisfação e o questionamento que os intelectuais brasileiros têm para com a chamada cultura brasileira. Então, eles vão lançar um projeto de transformação ou uma revolta, ou tentar demonstrar uma insatisfação para com essa situação através de um questionamento e de uma nova produção de se fazer cultura. Esse evento ganhou o nome de Semana de Arte Moderna, e essa Semana de Arte Moderna vai ser importante para a alteração da nossa forma de fazer cultura. Do ponto de vista cultural, esse movimento vai ser um marco na nossa história de transformação. Isso aí pensando no período republicano. Então vamos falar do movimento tenentista propriamente dito. Esse movimento, a gente pode pensar o seguinte, esse movimento se divide em duas tendências, ou ele tinha duas tendências que explicitavam em linhas gerais mais ou menos um perfil para esse movimento. É interessante que a gente pense esse movimento da sua forma mais plural. Vamos pensar que haviam essas duas tendências e uma delas era progressista. A tendência progressista pensava que era necessário articular a população brasileira a entender a importância de uma mobilização com a vanguarda militar, com a vanguarda tenente, que salvaria ou que corrigiria os problemas da chamada política brasileira. Essa chamada política progressista, ela entendia de fato a importância da participação popular, no entanto, com restrições. Essa linha era chamada a linha progressista, liderada por Prestes, Siqueira Campos e Miguel Costa. Aqueles da coluna, aqueles que vão formar a coluna, ou as colunas, que vão circular pelo Brasil.
E havia um outro lado dos tenentes, o chamado a ala conservadora, liderada por Juarez Távora, que pensava o seguinte: olha, não, tem que deixar o povo fora e nós temos que tocar o projeto de alterar o Brasil, mudar o Estado, porque o Estado, de fato, será o responsável por fazer as mudanças com a população brasileira. Então, nós temos essas duas perspectivas, essas duas tendências dentro do movimento. Então, hora ou outra, você percebe que um ou outro integrante tem um perfil específico, mas haviam outras possibilidades, haviam outras interpretações dentro do movimento, mas essas duas são as que mais aparecem como uma característica desse movimento. Você tem um movimento tenentista como sendo um movimento que tem um caráter político-militar. Não dá para desvencilhar um do outro, ele é político, mas também é militar, é tocado por militares, mas não porque são militares, mas é porque, de fato, eles têm uma preocupação militar e parte do que eles estão propondo é parte do que eles entendem e isso é reflexo da formação militar que eles têm. Então, eles querem uma transformação política, mas não deixam de lado aquilo que eles entendem como sendo o essencial, e aí pensando na perspectiva deles dentro de uma formação que é a formação militar. Então, um caráter político-militar é muito forte dentro desse movimento, compreendido nesse período que nós estamos chamando aí na década entre os anos 1920 e 1930, a década de 20 mais especificamente. Por isso que nós falamos, não dá para datar muito esse movimento, a gente cria esse guarda-chuva de tempo aí que abarca os vários acontecimentos. Jovens tenentes do Exército formam ou compunham o grande contingente desse movimento. Haviam civis? Viam, depois entraram mais civis na luta, mas o número dos civis não eram tão expressivo como em outros movimentos. E mais do Exército do que outras forças. Você tem um momento as forças militares locais, mas o grosso é a força militar ligada aos oficiais do Exército. Você tem um movimento que é um movimento contestador daquele modelo político chamado a oligarquia cafeeira em especial, o coronelismo. A esse modelo viciado e corrupto e cheio de problemas, conforme pensavam os tenentes, que era a realidade da política brasileira, sobretudo depois que os militares haviam passado o poder para os civis que eram chamados senhores do café, homens influentes, ora de Minas, ora de São Paulo, que faziam aquela tabelinha, né? São Paulo, Minas, a chamada política do café com leite, e era contra essa política que os militares oficiais, os tenentes, teriam levantado armas e levado a luta ao extremo. Há um entendimento de que a posição dos tenentistas, ou dos tenentes que compunham esse movimento tenentista, era uma posição conservadora e autoritária. A gente pode questionar o autoritário e também pode questionar o conservador, mas em linhas gerais é o seguinte: eram militares que, de certa forma, pensavam muito na perspectiva militar e, em alguns casos, conservador no sentido de pensar que apenas eles tinham o papel de fazer a transformação no Brasil. Eles seriam a vanguarda da luta política por uma transformação e uma melhora do Estado brasileiro. Mas se a gente olhar nas entrelinhas, a gente vai ver que uma série de situações que eles propunham, coisas que eles defendiam, propostas que eles defendiam, eram, de certa forma, muito importantes para a sociedade brasileira e, em alguns casos, progressistas. Por exemplo, eles pensavam uma espécie de moralidade da política. Moralizar a política porque eles entendiam que os chamados coronéis não estavam representando ou eram uma parte daquilo que eles entendiam como sendo que tinha que ser superada da história política brasileira. Precisava superar esse modelo, chamado modelo oligárquico, e, portanto, a política brasileira tinha que ser tocada de uma outra perspectiva. E, para isso, era uma ideia de combater a corrupção. Ou seja, para tocar a política de uma forma diferenciada, era necessário combater a corrupção, que era uma realidade na política chamada do café com leite. Toda aquela experiência viciosa
de se eleger os representantes, os chamados coronéis. Acabar com o voto de cabresto era importante porque criaria condições para o cidadão, o eleitor, fazer sua escolha, sem ter a pressão ou sem ser determinado ou influenciado pelo coronel. O fim do voto do cabresto, portanto, era algo que eles defendiam muito incisivamente, e eles defendiam também uma chamada reforma da educação pública no Brasil, no ensino público brasileiro, porque eles entendiam que a reforma no ensino público levaria a uma transformação e um melhoramento do entendimento do que seria a política ou a escolha que os brasileiros deveriam fazer. Então, quanto mais escolarizado o Brasil fosse, melhor seriam os resultados políticos do país. Então, isso seria uma reforma muito mais substancial, muito mais complexa, muito mais ampla e profunda para a sociedade brasileira. Essa reforma na educação geraria aquilo que eles estavam propondo, uma mudança na mentalidade dos brasileiros. Pelo menos assim eles entendiam e defendiam. Eles também defendiam o voto secreto, porque esse voto secreto, como nós falamos, o voto de cabresto impedia que esse voto secreto acontecesse. Ou seja, o voto de cabresto você sabia quem o sujeito votou e, portanto, você tinha condições de coagi-lo e, evitando coação, o eleitor votava naquele que o chamado coronel indicava. Então, o voto secreto defendido pelos tenentes levaria o brasileiro à confiança de que ninguém saberia em quem ele votou. E, portanto, a escolha seria muito mais séria do que pressionada, definida ou exigida pelos coronéis. Então, eram algumas das defesas desses tenentes. Esse movimento defendia uma pauta bem ampla, aí estão algumas das questões que eles defendiam. E, além dessas defesas, os tenentes propunham que a sociedade brasileira compreendesse a necessidade de uma mudança muito mais profunda, uma coisa muito mais robusta. E por isso eles precisavam tocar essas transformações. Para isso, eles promoveram uma série de revoltas, uma série de reações que vão caracterizar aquilo que a gente está chamando os episódios do movimento tenentista. Então, esses episódios, de certa forma, teriam ocorrido, alguns de forma muito violenta, outros ocorreram de forma menos violenta, mas, de certa forma, o movimento tinha esse caráter de pegarem armas, porque eram militares, contra aquilo ou contra aquele projeto que eles entendiam que seria inviável para permanecer no Brasil. Então, nós temos algumas dessas revoltas. A revolta do 18 do Forte Copacabana. Essa revolta do Forte Copacabana, ou 18 do Forte, como ficou conhecida, que ocorre em 1922, ela vai ser considerada o marco para a fase mais agressiva da revolta, né? Ou do movimento tenentista. Tivemos a Revolta Paulista em 24, 2 anos depois da revolta do Rio de Janeiro, de Copacabana. Essa revolta paulista surge também muito, criando um estardalhaço. Temos a Comuna de Manaus. Manaus vai viver uma fase, entre 1904 e 27, de muitas agitações, uma agitação intensa. Manaus vai vivenciar ali uma fase de vários movimentos que demonstravam que os militares estavam inquietos, e essa inquietação era um reflexo de uma conjuntura nacional, e, de certa forma, isso era um reflexo de como os militares ao longo do Brasil estavam inquietos, insatisfeitos e se rebelando. Temos também rebeliões, não só em Manaus, Mato Grosso, Minas, São Paulo e no Rio Grande do Sul. Rebeliões no Rio Grande do Sul foram intensas. E lá teria sido uma das mais fortes, que criou um estardalhaço junto com o movimento de São Paulo, a chamada Rebelião do Rio Grande do Sul. Teria ocorrido em 23, menos intenso, conseguiram conter, mas em 1904 ela ganha um corpo maior, e aí ela passa de fato a impactar na chamada história da política brasileira. Eles começam a criar o movimento, ganhando um corpo muito mais agressivo e gerando um distúrbio político na sociedade brasileira, pelo menos na política brasileira. Não no sentido de
desconfigurar o formato político daquele momento. Mas eles começaram a questionar o poder federal e entraram em choque, propriamente dito, contra o governo federal. Vamos falar agora do fechamento do clube militar. O fechamento do clube militar vai ser um episódio que vai literalmente explodir a revolta ou catalisar a revolta. Esse clube militar servia como uma espécie de associação dos militares e tinha uma figura muito importante que tinha uma presença enorme, uma grande consideração entre os militares, o Hermes da Fonseca. E naquele contexto, em 1922, o Brasil vai fazer a chamada escolha para a presidência. E aí nós temos duas figuras, o Nilo Peçanha, que era o que tinha o apoio de Hermes da Fonseca, que representava um pouco os interesses, o que seria aquilo que os militares entendiam como o melhor, e do outro lado o Arthur Bernardes, como candidato a presidente, Nilo Peçanha e Arthur Bernardes. Nilo Peçanha apoiado por parte dos militares e parte do clube militar, e Arthur Bernardes não era bem visto entre os militares, ou pelo menos entre uma boa parte dos militares. Só que Arthur Bernardes ganhou a eleição. Infelizmente para os militares, Arthur Bernardes ganhou as eleições e Epitácio Pessoa era o presidente da época. E como Epitácio Pessoa apoiava o presidente que ganhou as eleições, ou pelo menos o candidato que ganhou as eleições, ele fechou o clube militar em retaliação ao apoio que o chamado clube militar teria feito a Nilo Peçanha. Isso gerou um estardalhaço, porque o fechamento do clube militar foi o estopim para os militares que não estavam satisfeitos, não viam com bons olhos Arthur Bernardes e, portanto, não queriam ele como presidente, e com medo de que o Hermes da Fonseca fosse preso, os militares ou os tenentes acabaram indo para a frente do clube, tentando impedir o fechamento do clube, se posicionando contra o fechamento do clube, mas, sobretudo, contra o temor, ou pelo temor, ou devido ao temor de que Hermes da Fonseca fosse preso. Então, com esse medo de que Hermes da Fonseca fosse preso, que representava, de certa forma, a categoria dos tenentes, ou que era bem visto pela essa categoria, melhor, ele era bem visto por essa categoria, com medo dele ser preso, os tenentes acabam se rebelando. E essa rebelião vai ocorrer também no Forte de Copacabana. Por volta de 5 de julho de 1922, o Forte de Copacabana vai viver uma revolta. Os militares se revoltam. Eles vão se revoltar contra uma série de coisas. E aí eles vão fazer aquela pauta lá, eles vão propor aquela pauta que a gente apontou lá no início. De mudança na política, de mudança nisso, naquilo outro, mas também mudança dentro da corporação. E isso foi visto de forma muito ruim, negativa para o governo federal, que não aceitou muito bem, e aí foi o estardalhaço. O conflito se espalha e o governo federal reage da forma agressiva. Troca-se tiro, essa foto aí ao lado é a foto do Forte Copacabana, há uma intensa troca de tiro, o Forte Copacabana se vê esgotado nas suas matérias-primas para o confronto, as munições, as forças federais do governo, são muito mais equipadas, estão muito mais preparadas e, portanto, vão esmagá-los. E aí, em um dado momento, há uma discussão entre eles, uma parte se rende e outra parte diz que não se rende. Vai literalmente trocar tiros e ele sai caminhando pelas ruas de Copacabana. A foto inicial que vocês viram é aquela saída, ele sai, alguns se juntam os militares que estão saindo, que estão caminhando pelas ruas, alguns civis pegam em armas também e participam desse movimento, e eles são massacrados no meio de uma troca de tiro, em média de 5 minutos, eles são massacrados. Vai resultar duas figuras aí
que vão compor o movimento lá na frente, vão formar ou impulsionar o movimento militar a partir das chamadas colunas, as colunas militares. E, enfim, o Forte Copacabana foi tomado, os militares do Rio de Janeiro foram esmagados, o Rio de Janeiro estava sob controle do governo federal. Então, estamos falando ali na capital, passando por essa crise militar, uma guerra entre as forças do governo militares contra os militares do governo. Era uma confusão enorme, a população ficou extremamente chocada, era um episódio muito esquisito. Foi um episódio para a população que assistia, ou que via tudo aquilo. O Forte não conseguiu mobilizar, não deu tempo de mobilizar a população, mas em 1924 surge uma nova revolta em São Paulo, agora em São Paulo. Essa nova revolta, a Revolta Paulista, vai se inspirar no Forte Copacabana, só que a Revolta de São Paulo, eles vão ser muito mais organizados e vão criar um problema muito maior para São Paulo. Então, a Revolta de São Paulo vai gerar um confronto. Primeiro, eles estão inquietos também, porque há um problema de cunho nacional que eles estão tentando questionar, mas também há problemas internos que eles não aceitam. E o governador do estado de São Paulo é tido por eles como uma figura que não era bem aceita. E, portanto, a Revolta Paulista explode, e à medida que eles explodem, há um confronto com as forças estaduais e federais, e eles percebem o seguinte: não dá para enfrentá-los no modelo de reagir a partir do forte. O governo começa a usar armas de grosso calibre, bombardeia-se de avião, e aí as chamadas associações comerciais vão tentar defender o patrimônio público e o patrimônio privado, e vão tentar, as associações elas vão tentar negociar com os militares uma rendição. Os militares não aceitam muito bem a rendição e tomam as ruas da capital. No entanto, a gente tem um problema que é o seguinte: eles não tiveram o apoio que esperavam. Eles não tiveram o apoio que haviam esperado. Eles esperavam o apoio da elite, da classe média paulista, mas ela não veio. A classe média não quis se envolver nesse movimento, não quis se envolver nesse episódio, nesse conflito. Quem teria saído no apoio dos militares, dos tenentes, dos oficiais, teria sido os estudantes que apoiaram esse movimento, e esse movimento ganhou um certo prestígio ou força dentro da cidade de São Paulo, só que eles não podiam ficar ali, que as forças militares eram muito intensas. Inclusive, até milícias estaduais acabaram participando desse episódio, né? As chamadas polícias locais acabaram se envolvendo nesse episódio. E aí os militares perceberam que era importante tomar territórios e avançar. Inclusive, a cidade de São Paulo foi tomada, em tese foi tomada, as autoridades recuam, e aí você tem a ideia de que o recuo seria uma vitória dos militares, mas pelo contrário, o recuo foi porque os governos começavam a se organizar de fora da cidade. E de fora da cidade eles fizeram um ataque muito mais organizado e sistemático, e esmagaram esse movimento que precisou sair às pressas, saíram de São Paulo, e aí acabaram percebendo que não dava para enfrentar ali, precisava de mais apoio e reorganizar as forças para criar um movimento mais sistemático. Em meio a essa situação, o Rio Grande do Sul, que tinha se revoltado em 1923, vai se revoltar também em 1924. E aí aqueles militares que saem de São Paulo, eles vão migrando pelo Brasil, passam em outros lugares e tentam encontrar forças com esse contingente que também está vivendo a experiência no Rio Grande do Sul. Então eles vão formar a chamada Coluna Paulista. A Coluna Paulista, de um modo geral, ela vai refletir a tentativa desses militares de buscar fôlego para enfrentar o inimigo, o governo federal, de forma muito mais organizada e intensa, e eles vão encontrar apoio com o grupo lá do Rio Grande do Sul, que também havia se rebelado, aí já em 1924, mas que não conseguiram se organizar ao ponto de enfrentar de forma mais expressiva o governo federal, e eles vão buscar uma estratégia que não é a estratégia do combate direto o tempo todo. Eles vão primar também
formaram uma coluna, a chamada Coluna Prestes, e essa Coluna Prestes ela vai propor uma caminhada ou um trajeto de circulação pelo país para tentar mobilizar a população e arregimentar o apoio popular e assim poder enfrentar o país. Era a tese de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, portanto, acabou vencendo a tese de que, de fato, havia necessidade de buscar mais apoio popular, de mobilizar a população brasileira para o enfrentamento contra o governo, contra a política da oligarquia brasileira. Então, eles vão juntar a coluna paulista com a coluna Prestes, ou a coluna gaúcha, e vai marchar pelo Brasil na tentativa de angariar esse apoio. É óbvio que eles vão circular em vários estados, mas, por incrível que pareça, eles vão enfrentar resistência em vários lugares. Em algumas cidades eles serão duramente reprimidos, em outras eles vão receber apoio logístico, moral ou financeiro, mas no geral eles encontraram muita resistência. Resistência das forças locais, resistência da população local, havia resistência do governo federal. Então haviam várias forças lutando contra essas colunas, essa coluna que agora está unificada. E aí eles percebem que, sobretudo no Nordeste, quando eles chegam, saem do Rio Grande do Sul, Paraná, e chegam no Nordeste, eles vão enfrentar um ataque intenso e vai passar por problemas de abastecimento, de alimentação, falta de água. A sobrevivência no sertão seria ou foi um dos problemas mais intensos que os chamados integrantes do movimento tenentista teriam vivenciado. Cansado, desmoralizado do ponto de vista do apoio popular, eles entendem que é hora de voltar ou tentar uma nova forma de atuação, e aí eles vão propor sair do país. E aí eles voltam, fazem um trajeto de volta, há uma série de batalhas, conflitos intensos, mas sobretudo eles evitando muito o conflito direto, porque eles percebem, eles começam a perder muitos integrantes, eles percebem que é interessante que evitem os conflitos diretos para ganhar mais corpo, ganhar mais força. Vários civis vão entrando nessa marcha política dos militares, mas no final eles estão desgastados, literalmente incapazes de tocar esse projeto. E eles vão pensar o seguinte: olha, temos que primar por um outro modelo que não esse modelo aí, conflito direto da guerrilha, que era a tática que eles escolheram para brigar. Então eles acabaram entrando, uma parte foi para a Bolívia, outra parte vai para o Paraguai, e de lá do exílio eles vão tentar reorganizar uma resistência, e alguns vão entrar no Brasil depois, vão entrar na política, vão virar parlamentares, mas eles deixam de atuar. E aí em 1927, portanto, eles encerram as atividades das colunas, ou da coluna, que foi unificada, mas eles vão atuar na política brasileira de outra forma e não mais nesse modelo chamado o modelo conflituoso da guerra. O tenentismo, o movimento de um modo geral, acabou trazendo grandes contribuições. Embora no início ali a gente não tenha percebido de fato um ganho substancial, eles perderam a guerra, mas aí eles acabaram levando aquilo que nós podemos pensar como um resultado positivo. No sentido daquilo que eles objetivavam, de fato, eles conseguiram gerar uma transformação que lá na frente, essa transformação vai ser crucial para aquilo que a gente pensa como sendo a mudança contínua da política brasileira, o rompimento com aquele modelo que é o modelo oligárquico. Eles conseguiram, de fato, abalar a estrutura política do país, porque questionaram as oligarquias, e o questionamento das oligarquias colocou em xeque a própria existência da chamada política do café com leite. Abalar essa estrutura foi o que mais significativo foi na política ou na tentativa de transformação do movimento tenentista. Eles alteraram a política do Brasil, mais especificamente a partir de 1930, porque novamente os militares vão se rebelar
contra a chamada política do café com leite, a gente vai estudar isso mais para frente, e eles colocaram no poder, por meio de um golpe, é óbvio, colocaram no poder, fizeram o que alguns chamam de uma revolução, assim, um golpe militar, colocaram Getúlio Vargas no poder, encerrando a chamada política do café com leite. E nesse momento que eles encerram a chamada política do café com leite, é o momento que a Revolução de 30 ganha corpo, quando Vargas assume o governo. E aí entra o detalhe. Vargas, temendo a atuação e sabendo da importância e do impacto desses militares na política, Vargas vai retribuir ao governo que havia recebido da mão dos militares, retribuir a esses militares com cargos dentro do governo, nomeando vários desses tenentes, para interventores federais nos estados, substituindo as oligarquias estaduais, aqueles vícios em boa parte do Estado brasileiro. De um modo geral, Vargas acabou criando um problema seríssimo. Ele dividiu o movimento, porque uma parte do movimento apoiava Vargas, uma outra parte não apoiava Vargas porque não via em Vargas um modelo adequado, tal qual eles estavam pensando para o Brasil. Então Vargas pegou e colocou uma parte desses militares como interventores, e que apoiavam, portanto, e uma outra parte Vargas jogou no rol dos inimigos do Estado. Esse outro grupo virou oposição a Vargas e, portanto, iria combater. Só que combater Vargas no início foi fácil. Depois, quando ele vai implantando um governo muito mais duro, e sobretudo a partir de 1917, quando ele dá o golpe, esses opositores não vão poder mais atuar no Brasil. Então, Vargas conseguiu encerrar essa atuação mais incisiva dos militares, de atuação política mais intensa, e colocar o grupo que em oposição como inimigo do Estado e serão perseguidos por esse Estado, e vários deles vão deixar o país. Alguns deles serão presos lá na frente porque vão confrontar esse governo. Então, de um modo geral, o movimento tenentista ele serviu para fazer uma transição entre o modelo da oligarquia, ou da chamada política do café com leite, essa oligarquia corrupta e viciada, na visão dos tenentes, que maculava a história do Brasil e que dificultava o desenvolvimento do país. Aí entra o detalhe. Eles fizeram, de certa forma, o alicerce, estamos falando dos tenentes, fizeram os alicerces que sustentaria a nova política, que seria a implantação de um novo governo que respeitasse eleições, que criasse mais escolas, que educasse melhor a população, criasse um programa de governo muito mais arrojado. E um detalhe, os militares primavam pelo nacionalismo muito forte, Vargas representava esse nacionalismo. Os militares entendiam que Getúlio Vargas representaria as mudanças que eles estavam propondo e Vargas garantiria essas transformações através de um Estado mais forte e mais centralizado, porque o Estado, na visão dos tenentes, deveria ser o motor da transformação, aquele que geraria as transformações e aquele que tocaria as transformações. A parte que vai apoiar Vargas vai entrar no governo apoiando através das interventorias, ganhando governos daqui, governos dali, em vários estados, e a parte que não vai apoiar Vargas vira inimigo do Estado, em tese, e passa, de certa forma, para a oposição e serão perseguidos e, mais para frente, duramente reprimidos. E aí nós temos as referências biográficas que serviram para a elaboração dessa aula.